Olá pessoal, hoje nós estamos aqui com a Luciana Simões, ela é pedagoga e vai conversar um pouquinho com a gente sobre alfabetização. Luciana, o processo de alfabetização ele é bem complexo, né? E a gente nem tem expectativa de dar conta de tudo aqui. Mas eu acho que seria interessante a gente falar um pouquinho para as famílias. O que é esse processo de alfabetização? Quando ele começa? O que você poderia dizer para a gente sobre isso? Na verdade, Carla, a alfabetização ela é realmente um processo muito complexo. O que a gente precisa entender é que ela não começa quando a criança aprende a ler e escrever. Começa nessa verbalização, quando a criança percebe o mundo em que vive e começa a se comunicar com as pessoas e com o ambiente de uma forma geral. Gradativamente, essa alfabetização ela vai se sistematizando através da descoberta das palavras, das hipóteses de escrita e quando a criança entende que aquilo que a gente fala, a gente pode escrever. O grande ganho é o de perceber que o modelo de alfabetização hoje é muito diferente do de um tempo atrás. As crianças hoje elas participam efetivamente desse processo de construção. Por isso, quando há essa interação, ele é muito mais natural, ele é muito mais significativo. Prazeroso. Né? Prazeroso, porque as crianças têm um papel ali. Não chega um modelo pronto, uma coisa descontextualizada. Tudo é muito concatenado com uma situação que está sendo vivida pela criança. Na nossa época tinha classe de alfabetização, que era o momento da alfabetização. Agora não, nem existe mais. Não existe mais. E uma coisa importante também que a gente não pode deixar de relevar é o tempo de cada criança. Não tem por que a gente achar que necessariamente com 6 anos ela só pode ser alfabetizada sistematicamente ali. Ou se uma criança de 5 anos, 4 anos e meio começa a despertar esse interesse pela alfabetização, não tem essa oportunidade, porque não está na hora. A hora de cada criança, ela mostra pra gente. E isso também vale no contrário, da gente não antecipar as coisas, de querer instituir a alfabetização. Quanto mais natural, quanto mais à vontade a criança se sentir nesse processo, o ganho dela vai ser muito maior. Os pais ficam muito inquietos, quando começa esse processo de alfabetização, justamente por viverem hoje situações muito diferentes da quando eles foram alfabetizados. O que a gente sempre pede às famílias é que tenham disponibilidade para essa criança e o tempo de entender que ela está numa fase de descoberta, que tudo que é escrito, visual, desperta esse interesse nela e ela quer fazer daquilo ali um hábito. Outra coisa que a gente costuma muito ponderar para as famílias é a importância de não avaliar a criança na continuidade desse processo de alfabetização. O importante é que ela se disponibilize a escrever, a fazer uma descoberta e depois contextualizar no papel, porque até então elas vinham se comunicando pela fala e pelo desenho. E agora elas percebem a funcionalidade dessa escrita, posteriormente dessa leitura e começam a transcrever isso. Então, do pai olhar aquilo ali e entender que é parte de um processo em construção, sistematizando e que ele precisa cooperar dando estímulos a essa criança e não já avaliando, dizendo o correto e o errado. É uma orientação que a gente costuma dar com bastante frequência para as famílias. E oportunizar junto a essa criança situações onde ela possa experimentar essa escrita. De que forma? Participando da construção da lista do supermercado, escrevendo o nome dos brinquedos que tem no quarto dela, fazendo o nome da lista da festinha de aniversário, escrevendo um recadinho para a vovó. Receita de bolo. Receita de bolo, exatamente. Inserindo a criança dentro de uma realidade com o objetivo de sistematizar a alfabetização. Às vezes a gente observa uma ansiedade nas famílias de querer que a criança reconheça logo todas as letras. Às vezes a criança é muito pequenininha, às vezes a criança está com 2 aninhos e aí o pai fala assim, já reconhece o A, E, I, O, U, já reconhece tal letra, A partir de que idade, mais ou menos, de que faixa etária você acha importante essas dicas que você deu agora de forma mais direta, que elas comecem a acontecer? Eu creio que a partir dos 5, 6 anos, mais especificamente aos 6 anos, quando as crianças começam a entender o que elas estão produzindo. Então, uma coisa também que é importante a gente ressaltar
é que a criança primeiro constrói a identidade dela, né, essa escrita do nome, percebe que ele é formado por letras e que aquelas letras ali dão possibilidades de outras palavras. Então, de não antecipar o processo. Algumas famílias trazem situações que são muito ruins para a criança. Eu, quando tinha 3 anos de idade, já sabia ler. O meu filho tem 5 e está escrevendo tudo errado. As famílias também precisam ter o cuidado de entender que as crianças vivem processos. Algumas trazem situações do tipo: com 3 anos eu já reconhecia todas as letras. Aos 4 anos eu já lia e escrevia. Volto a dizer, nós vivemos em outro momento de alfabetização. Então o importante agora é deixar a criança fluir, né? Ela tendo uma participação nesse processo para que ele feche de maneira natural. A própria criança começa a dar para a gente condições de interferência. Por exemplo, casa tem um som de Z, mas na hora de escrever é com S. Quando a família perceber essa resposta da criança, é um sinal de que está na hora de interferir, né? Porque a criança nos deixou à vontade para isso. Então, tanto cognitivamente quanto emocionalmente, ela tem condição de receber. Ela está pronta, ela está pedindo isso, né? Isso aí. Diferente da gente chegar e começar a trazer situações que a criança nem alcançou ainda, pelo nosso desejo do certo e do errado. Às vezes eu percebo algumas famílias, né, com a criança ainda muito pequenininha, ainda com esse momento de reconhecimento do nome, né? E aí começa a escrever o nome da família inteira e a criança fica copiando aquilo sem um sentido, sem entender muito a funcionalidade disso, sem entender, né, para que essas letras, né? Então acho que tem que tomar muito cuidado mesmo, porque a gente antecipa uma fase muitas vezes. O momento da criança tá ainda explorando esse corpo, né? Desenhando, focando em outros aspectos que serão importantes até para que ela mais para frente possa segurar esse lápis de forma adequada para escrever, que ela possa ter uma noção de mundo, para que possa ter interesse nessa escrita, e acaba muitas vezes que a família atropela esse processo todo, né? Deixar essa criança à vontade para perceber esse mundo e querer registrar esse mundo, né? Seja na relação dela com a família, com a escola, com os amigos, com qualquer que seja a situação que oportunize esse registro, à vontade. Agora, uma coisa que eu estou pensando aqui, Luciana, eu acho que a gente fala de alfabetização e a gente está falando dessa questão da funcionalidade da escrita. Eu acho que não tem dica melhor que a gente possa dar para os pais que não a criança ver a família lendo e escrevendo. Sim, exatamente. Né? Às vezes é uma família que não tem hábito de leitura, mas quer que a criança leia, mas não tem um livro dentro de casa, nunca viu o pai e a mãe abrindo uma revista, né? Mostrando alguma coisa escrita um por o outro. Então, às vezes, são situações tão simples no dia a dia da própria família que acaba passando, né? E a gente exige da criança um comportamento que os próprios adultos não têm. Então, a gente está falando de crianças muito pequenas. Exatamente, que fazem muito pela reprodução, né? Pelo exemplo. É verdade, sim, é verdade. E uma situação que a gente também traz para as famílias que estão vivendo essa inquietação do certo e do errado é de que às vezes errem também na frente da criança. Para ela perceber que todos erram, que independe de faixa etária, de tamanho, né? Cada um vai errar dentro do que tiver para errar, mas que todo mundo erra. Isso dá à criança uma segurança, baixa um pouquinho essa ansiedade, ela começa a experimentar cada vez mais essa escrita. Se essas dicas te ajudaram, curte o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal e acompanhe Estudos da Criança nas redes sociais.